Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite para poder hoje nessa tarde, compartilhar um pouquinho de métodos de amostragem utilizando o R. Agradeço ao Luiz Benítez Sanches pelo convite e incentivo a todos a também poder apresentar coisas interessantes aqui nesse grupo, que realmente é uma iniciativa muito boa. Parabéns aos organizadores. A estrutura da apresentação de hoje, desse curso que eu preparei, dessa apresentação, está focado em a gente ver alguns planos amostrais no R e também ver algumas definições básicas a respeito da área de amostragem. Então a estrutura que eu preparei foi essa, tá? Eu vou falar um pouquinho dos pacotes que a gente vai utilizar aqui nessa apresentação, vou falar de alguns conceitos básicos acerca do que é uma amostragem probabilística, o que vem a ser um cadastro e a forma como esse cadastro precisa estar constituída para que se implemente um plano amostral de forma eficiente. Tá? Também vou falar um pouquinho sobre o planejamento amostral, população, amostra, seleção da amostra. E em seguida a gente vai ver como utilizar o R para implementar tanto planos amostrais e também como realizar métodos de estimação baseado aqui no princípio do estimador de Roves-Thompson, que pode ser utilizado, na verdade, para estimar parâmetros sobre qualquer plano amostral que você queira implementar. Aí, baseado nesse estimador, a gente vai ver como utilizá-lo através desses 5 planos amostrais que eu preparei para esse mini curso, tá certo? Que é o de aleatória simples, sem reposição, sistemática, amostragem de Bernoulli, amostragem proporcional ao tamanho e amostragem estratificada. E por fim, vou apresentar algumas referências que motivaram a criação desta apresentação. Bom, na apresentação de hoje então, o que eu pretendo apresentar para vocês é como utilizar o R para amostragem, para implementar técnicas de amostragem por meio desses pacotes que aqui estão apresentados, tá? Vamos utilizar 5 pacotes de modo a, didaticamente, o usuário, o estatístico, ter acesso a isso e ver que realmente são ferramentas que podem ser bem úteis para uso, para implementação de planos amostrais, tá? Eu sei que também existe um pacote bem amplo, o Survey, mas a finalidade da apresentação hoje também é motivá-los a ver que existem outras bibliotecas, outras funções bem legais para amostragem, tá? Bom, se a gente puder definir a amostragem da maneira clássica, a gente vai ver que a amostragem é a área da estatística que estuda técnicas e procedimentos para retirar e analisar uma amostra com o objetivo de fazer inferência a respeito da população de onde essa amostra foi retirada, tá? Se a gente pega essa frase aqui do Stephen Thompson, a gente realmente tem também uma boa visão do que é a área, né? Que a amostragem consiste em selecionar parte de uma população para observar, de modo que seja possível estimar alguma característica sobre toda a população, tá? Então, o que precisa ser claro para quem vai trabalhar com a amostragem é que a gente tem que entender a amostragem como sendo uma área essencial, tá? Para uma boa e eficiente análise estatística. Ela nunca deve ser uma área que deve ser descartada na fase de planejamento da sua coleta de dados, né? A gente pensa que ter o banco de dados é algo bom, mas a preocupação maior com o banco de dados é a forma como ele foi obtido, né? Que tipo de estratégia de seleção e de observação foi efetuado para que as informações sejam registradas corretamente. Então isso tudo passa por o pressuposto que a gente tem que ter no banco é que ele seja bom baseado num bom plano amostral, né? E aí esse pressuposto é checado quando a gente realmente segue as recomendações necessárias para que esse plano, para que esses dados sejam coletados de uma forma bem eficiente. Na motivação inicial do que é que a gente precisa para trabalhar com a amostragem, a ideia dessa motivação está nesse fato, né, de que a gente não vai conseguir realizar inferência estatística válida cientificamente usando amostras que não sejam probabilísticas, né? Então a aleatorização é que é a base para a inferência estatística. Então na amostragem não poderia ser diferente, tá? Então a gente não tem como ter possibilidade de realizar inferência válida sem que a amostra tenha sido obtida por meio de um método probabilístico de amostragem que a gente vai abordar aqui no curso, tá certo? Então essa é a motivação principal acerca do porquê que a gente tem que utilizar a amostragem, certo? No que diz respeito à amostra ter algumas características desejáveis, a primeira é essa, que a amostra tem que ter a capacidade de generalizar estimativas para a população, né?
A amostra tem que ter o menor erro amostral possível, dado o custo e alguns outros fatores, né? E principalmente a amostra tem que ter também como característica a capacidade de medir precisão das estimativas que você vai obter para seus parâmetros ou para seu parâmetro de interesse, tá? No que diz respeito a resumos de etapas e erros operacionais, se você conduz um planejamento amostral, esses autores identificam as seguintes etapas de um levantamento amostral. São 5 etapas, como você está vendo aqui. Então, em cada etapa, a sua preocupação é você estar preocupado em tentar controlar, minimizar os erros que podem vir a ocorrer. Tá? Na etapa 1, que é a etapa de seleção da amostra, o que pode acontecer é o erro amostral, que está diretamente associado ao sorteio, né? Ou seja, é um erro que é observado na amostra, né? E um outro erro que pode acontecer também na parte de seleção é o erro de cobertura, né? Um erro que não tem a ver com o processo de seleção. Na verdade, são informações que ficaram de fora, de repente, do cadastro que foi proposto para cobrir a população-alvo, para fornecer a cobertura desejável para a população-alvo. Nós veremos na parte de cadastro o que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Se a gente observa a etapa número 2 na parte de coleta, o que a gente pode cometer de erro é erro de mensuração e erro de não observação, no sentido de ser não respostas, né? Tá? Se você olha para a etapa 3, a gente tem a fase de processamento, que os erros que podem ocorrer, na verdade, são os erros de processamento. E quando passamos para a etapa 4, que é a etapa de estimação e análise, é uma etapa que se ocorrer, na verdade, que vem atrelado a todos esses erros aqui que podem ocorrer anteriormente, né? Então, se você chega nessa etapa já errando aqui nas anteriores, você tem um risco seríssimo aqui de ter todas as suas análises estimativas comprometidas, tá? Por esse não controle, certo? E a etapa 5 aqui não tem nada descrito de erros, porque, na verdade, é o resultado final de todo um controle ou não controle do que você fez aqui, tá? Então, se você porventura errar em tudo aqui, a etapa 5 vai ser afetada por todas, né? Então, aqui na verdade é o desfecho do erro, né? Se você controlar bem, algo aqui vai ser bom. Se você não controlar bem, algo aqui vai ser bastante ruim, né? Do ponto de vista de estimação por meio de quantidades obtidas no levantamento amostral, tá? No que diz respeito a planos amostrais e esquemas amostrais, o plano amostral, como a gente está vendo aqui, vai ser a estratégia de associar probabilidades às amostras possíveis de serem retiradas, tá? Quando a gente pensa no esquema amostral, a gente vai estar preocupado com um conjunto de procedimentos físicos ou computacionais realizados para compor a amostra de acordo com o plano amostral. Ou seja, temos aqui a nossa população. Nessa população nós obteremos uma amostra e aí a nossa pergunta vai ser como retirar essa amostra, tá? A gente vai conseguir teoricamente dar uma estratégia de associação de probabilidades às amostras e também vamos estar preocupados em como selecionar os elementos dessa amostra, tá, ok? No que diz respeito à amostragem probabilística, Sandel 92 define a amostragem probabilística como sendo uma estratégia para selecionar uma amostra que satisfaz certas condições para um caso em que a gente deseja selecionar elementos diretamente de uma população-alvo, tá? Então, são 3 condições para que a gente tenha uma amostragem probabilística. A primeira condição é que a gente tem que conhecer esse conjunto, tá? Que é o conjunto de todas as amostras possíveis de serem obtidas e que são amostras de tamanho N, né? Amostras essas obtidas por meio de um processo de aleatorização, certo? Ou seja, essa é definido de forma simples como o conjunto de todas as amostras possíveis de tamanho N, tá? Condição número 2, para cada uma dessas amostras aqui, a gente consegue atribuir associar, na verdade, uma probabilidade de seleção denotada por P de SI para cada uma dessas, tá? Esses 2 fatos permitem então que a gente consiga, sabendo a probabilidade de seleção da amostra, calcular uma chamada probabilidade de inclusão de primeira ordem para cada elemento da população-alvo, tá? Aqui está a probabilidade de inclusão de primeira ordem, π índice K, que vai ser simplesmente a probabilidade do elemento pertencer à amostra. E aí essa probabilidade é obtida da seguinte forma, né? É obtida se você pegar todas as probabilidades das amostras que contêm o elemento, somá-las, você está justamente obtendo a probabilidade de inclusão desse elemento estar na sua amostra, tá? Está incluído na sua amostra, tá? No que diz respeito ao cadastro, o cadastro vai ser definido como qualquer conjunto de informações que permitem a identificação de todos os elementos de uma população finita por meio de índices, tá?
Estes elementos do cadastro vão ser chamados de unidades amostrais, certo? E conforme Sandel 92, o cadastro ele precisa ter as seguintes propriedades, tá? Propriedade 1, as unidades amostrais são identificadas por meio de um índice identificador, né? O qual denotaremos por K, da primeira até a última, né? Em que N grande aqui, ó, representa o conjunto de todos os elementos da população. Então a identificação dos elementos do cadastro vai se dar por meio desse conjunto U, tá? Isso vai estar disponível no cadastro para que a gente permita a identificação adequada de cada um dos elementos da população finita, certo? Propriedade 2, todas as unidades amostrais podem ser identificadas e se selecionadas para compor a amostra. Propriedade 3, o cadastro é organizado e disponibilizado na forma convencional de um banco de dados. 4, o cadastro pode conter informações auxiliares da população-alvo, tá? Ou seja, informações que já estão disponíveis previamente, que podem ajudar a planejar melhor a execução da pesquisa. Propriedade 5, se a gente tem interesse, por exemplo, em enxergar informações sobre extratos ou conglomerados, a gente vai também poder ter interesse em requerer informações para essas subpopulações, né? Tanto no contexto da estratificação ou no contexto dos conglomerados, né? Do plano em amostragem por conglomerados, certo? Propriedade 6, pode parecer uma propriedade meio óbvia, mas é preciso muito cuidado, porque muitas pessoas às vezes cometem esses erros em pesquisas, tá? É uma propriedade que estabelece que nenhum elemento que não pertence à população-alvo não deve estar presente no cadastro. Como eu falei, é meio óbvio, mas é necessária atenção também nesse sentido. A forma do cadastro, então. Então, como a gente falou anteriormente, a forma do cadastro ele precisa estar disponível no contexto de um banco de dados, né? Ele é organizado na forma de um banco de dados, tá? Variáveis auxiliares podem estar no cadastro, como eu falei, ou seja, se para cada elemento da população-alvo identificado no cadastro conter uma série de informações auxiliares relacionadas a ele, em que essa letrinha Q aqui vai ser o número de variáveis auxiliares para esse indivíduo, né? Sendo essas informações quantitativas ou qualitativas, tá? A gente consegue então ter um banco de dados um banco de dados bem organizado para identificar cada elemento e as informações também associadas a esses elementos. Quando unimos todos, nós temos exatamente a forma do cadastro convencional para que seja permitido a gente implementar um plano amostral probabilístico nele, tá? E aí, ao se escolher uma técnica de amostragem probabilística, então, a gente vai conseguir atribuir para cada elemento do cadastro uma probabilidade de inclusão positiva, tá? Denotada por π índice K. Aliado a essa probabilidade, a gente também consegue de forma rápida, né, calcular essa quantidade, 1 sobre π índice K, que vai ser chamada de peso amostral, certo? Então, se a gente for observar o cadastro, ele vai ter toda essa estrutura aqui, tá certo? Olha, observe aqui que a gente consegue enxergar, né, os elementos da população-alvo por meio de índices, certo? Aliado a esses índices, a gente vai ter a informação dessa matriz X, que está no contexto de termos aqui todas as variáveis explicativas associadas a cada um dos elementos. E aqui está a ideia da apresentação de hoje, que a gente veja que é possível para cada elemento atribuir uma probabilidade positiva de inclusão, e associada a essa probabilidade de inclusão positiva, a gente consegue também calcular o respectivo peso amostral de cada elemento do cadastro, da participação do mesmo na amostra, caso esse venha a ser selecionado, tá? Então, mudou o plano amostral, mudou a probabilidade de inclusão e, consequentemente, mudou o peso amostral, tá? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma condição geral para a forma do cadastro, e que, a depender do plano amostral, a gente vai conseguir implementar ele sem grandes dificuldades, e o R hoje vai ser o meio que eu vou apresentar para a gente fazer isso, tá? Sobre população, amostra e seleção. A população finita, como a gente sabe, é definida pelo conjunto que a gente acabou de apresentar. O conjunto de todas as amostras de tamanho N, friso novamente isso aqui, pode parecer repetitivo, mas é para ter atenção, que é o conjunto de todas as amostras de tamanho N, vai ser dada por esse conjunto aqui, tá? Seja y aqui a nossa variável de interesse, a nossa variável resposta, e seja yk o valor de y para a késima unidade amostral, certo? Suponha então que a gente tem o interesse de estimar aqui um total dessa variável y na população, e esse total vai ser denotado aqui pela soma de todos os valores da variável y para os elementos do cadastro,
Tá? A gente pode ter interesse também de estimar a média populacional. O foco do minicurso hoje aqui dessa apresentação, na verdade, perdão, vai ser estimar totais, mas a gente também pode estimar sem dificuldade médias populacionais, certo? E aí, nosso objetivo aqui é considerar uma estratégia de seleção, um plano amostral que permita atribuir todas as probabilidades de inclusão aos elementos do cadastro. Sobre o estimador, então, de Roves-Thompson e suas propriedades, certo? Se a gente considera o interesse em obter um método de estimação sem viés em um total populacional de uma variável de interesse y, a gente vai usar essa quantidade aqui, ó, que aí eu vou abreviar aqui no minicurso, vou chamar de estimador HT, certo? Mas na literatura já chamam também de estimador π, né, que é um estimador proposto por esses autores aqui em 51 e 52. Já apresentaram algumas versões iniciais desse estimador. E a cara do estimador é essa, né? É uma forma geral de estimação de totais, em que a gente soma na amostra todos os valores todos os valores da variável y, né, para cada elemento da amostra, todos ponderados pela sua respectiva probabilidade de inclusão na amostra, né? Então, a gente, se observar isso de uma forma direta, é possível notar que essa forma de expansão contribui para o aumento da importância de cada elemento da amostra, influenciando diretamente e com maior precisão o processo de estimação associado, certo? E a gente vê aqui também que, a depender do plano amostral, bastou mudar o plano amostral, muda essa probabilidade, mudou essa probabilidade, a gente vai ter uma forma de estimador de acordo com aquele plano amostral, certo? A variância desse estimador, se a gente tiver informações populacionais, a gente vai obter a variância do estimador dessa forma. Se vocês notarem, a gente está somando na população essas quantidades. É uma forma geral de variância para o estimador HT. E caso a gente tenha informações amostrais, a gente não consiga as informações populacionais, a gente vai ter as variâncias amostrais, certo? Desse estimador. Então, a gente simplesmente estima a variância por meio dessa ponderaçãozinha também. Ou seja, se você notar, nessa forma aqui, ó, a única quantidade que não estava ponderada pelas suas respectivas probabilidades de inclusão era essa. Esse termo aqui contém dois índices, a gente então pondera ele usando o mesmo princípio de Roves-Thompson por essa probabilidade aqui de inclusão, que na literatura é chamada de probabilidade de inclusão de segunda ordem, que é uma probabilidade de dois elementos estarem incluídos na amostra, certo? E ela é calculada da mesma forma, tá? Não apresentei aqui a forma dela, mas se você pensar, ela é calculada da mesma forma que a probabilidade de inclusão de primeira ordem, porém ela está associada a você pensar na chance de dois elementos em particular estarem incluídos na amostra, tá? Então, utilizando o R aqui, a gente vai considerar formas desse estimador HT, tá? Sob a perspectiva de 5 planos amostrais. Eu vou falar de amostragem aleatória simples, vou falar da sistemática, amostragem de Bernoulli, amostragem proporcional ao tamanho, PPS sampling, e amostragem estratificada, tá? E além disso, a gente vai apresentar esses planos e os métodos para estimar totais por eles, por cada um, tá? O nosso banco de dados vai ser um banco bem simples, tá? Com 3 variáveis, y, x e est, né, sendo a última variável, um nome sugestivo, utilizada para fins de estratificação e que vai possuir 3 níveis, tá? 1, 2 e 3. Ok? Temos apenas 15 observações nesse cadastro, eu esqueci de mencionar aqui no slide, mas são 15 observações, e a partir desse mini cadastro a gente vai ver de forma simples a implementação desses planos, certo? Bom, no que diz respeito ao plano de amostragem aleatória simples sem reposição, sob a perspectiva desse plano amostral, cada uma das amostras de tamanho n recebe a mesma probabilidade de seleção. Está aqui, ó, essa probabilidade de seleção. Certo? Ela vai ser dada por essa quantidade. Se a amostra com certeza possui tamanho n, 0 caso contrário. E além disso, para a amostragem aleatória simples, o que você tem é que a probabilidade de inclusão de cada elemento, do primeiro ao último, vai ser simplesmente igual a n pequeno, tamanho da amostra, sobre n grande, tamanho da população. No R, como é que a gente implementa isso? Vamos dar uma olhada para a gente ver então como é que o R pode ser útil para a implementação de um plano de amostragem aleatória simples, tá? Então, vou carregar aqui rapidamente algumas informações, tá? Essa opção aqui vai ser para eliminar a notação científica no fornecimento dos resultados, certo? Vou carregar alguns pacotes necessários aqui para o mini curso, como vocês estão vendo aqui, estou carregando todos os pacotes que vão ser úteis. Estou informando aqui o diretório onde está o meu banco de dados. Certo? Se vocês observarem, esse banco data é um banco simples aqui, ó, com 15 observações, se a gente verificar, tá? Um banco de dados bem simples.
ok? A variável x, a variável y, que é a nossa variável resposta, e a variável est, ok? Bom, vamos dar então algumas informações. Aqui eu vou colocar o tamanho da população, 15. Tamanho da amostra eu vou supor que é o tamanho 5, certo? Para a gente fazer isso aqui de uma forma rápida. E vamos ver agora como é que a gente implementa a amostragem aleatória simples no R, certo? Para a seleção de elementos do cadastro, eu vou armazenar nesse objeto aqui sum, essa função s.si, tudo maiúsculo, com o primeiro argumento de entrada n grande, segundo argumento de entrada n minúsculo, certo? Então, o que é que esse comando vai fazer? Ele vai pegar uma lista de n grandes elementos e dessa lista ele vai selecionar n pequenos elementos, certo? Então, se você observar, se a gente pedir aqui, na verdade, esse objeto sum, você vai ver que ele está dessa forma, tá ok? Ele está apresentado nessa forma, são 15 valores, né, nesse objeto. Se você notar, alguns objetos são armazenados conforme a posição do elemento e outros são iguais a zero, ou seja, aqui ele fez uma seleção aleatória e o zero indica que aquele elemento de referência, ou seja, o elemento 9, por exemplo, aqui recebeu 0 é porque ele não entrou na amostra. Já esse recebeu 4 porque foi o quarto elemento que entrou na amostra, certo? Se a gente então agora quiser indexar essa amostra, visualizar toda a amostra selecionada, a gente vai simplesmente armazenar dessa forma, certo? A gente pede o banco de dados original e indexa ele pelo banco que a gente acabou de criar pela amostra, ou seja, ele vai indexar todo mundo aí, vai jogar nesse objeto e a gente vai ter a amostra bem apresentada aí, tá ok? Se quisermos estimar a função para estimar o total populacional, uma média, vai ser essa, e.si, os objetos de entrada vão ser esses, tá? Aqui esse vetor é o vetor na amostra da variável de interesse, e aí a gente tem as nossas quantidades. Se pedirmos aqui, por exemplo, o total da variável y no cadastro, tá? Para comparações, você vai ver aí, por exemplo, para a amostra aleatória simples, a estimativa desse total 1908, total verdadeiro. Essa informação dessa linha indica a raiz quadrada da variância estimada do estimador, ou seja, vai ser o desvio padrão estimado do estimador do total. Aqui a gente vai ter o coeficiente de variação do estimador e aqui a gente vai ter o def, que é o EPA, né, o efeito do plano amostral, que como para aleatória simples a gente sabe, o valor desse def aqui é dado como 1, tá? Bom, o segundo plano amostral, que é o de amostragem sistemática, a gente também vai considerar a mesma população alvo apresentado anteriormente, o mesmo cadastro. A gente vai admitir que esse A é um valor inteiro, e aí que esse A aqui dado por n grande dividido por n pequeno é um valor inteiro, em que n grande vai ser o tamanho da população. E A vai ser definido, como todo mundo sabe, é o número de saltos que é dado no cadastro para a seleção dos elementos para amostragem sistemática, tá? Agora esse A também você pode enxergar, se você pegar o seu cadastro, você pode enxergar esse A como sendo o número de grupos e grupinhos pequenos que dividem a população nesse meu cadastro, tá? Ou seja, de cada grupinho pré-definido, ele vai conter exatamente o mesmo número de elementos e de cada grupinho sai apenas um elemento, né? Então vai ser exatamente aquele elemento que é selecionado pelos saltos, né? Dados a partir do primeiro elemento. N aqui vai ser definida como a parte inteira dessa quantidade, né? E é possível notar ainda que o tamanho da população é dado dessa forma. Na nossa situação aqui, nosso valor C é igual a 0, tá? E aí o esquema amostral é definido em 2 passos para amostragem sistemática, tá? O número aleatório R é selecionado nesse intervalo, ou seja, você fixa o valor de 1 até A e desses valores você seleciona um número, tá ok? Um número aleatório R dentre esses elementos, tá ok? É uma estrutura bem simples, certo? De seleção. E essa estrutura simples permite que você consiga garantir a entrada de seus elementos na amostra. Como você pode observar, a amostra final é definida com essa regrinha, tá? Ou seja, depende fundamentalmente aqui do R, que é selecionado, certo? E aí a entrada vai se dar por meio dessa regra, ok? Então vamos ver no R como é que funciona a implementação do plano de amostragem sistemática. Tá aqui o valor de A, vou calcular o valor de A, certo? Para a seleção dos elementos no cadastro, aqui a gente vai armazenar nesse objeto sum a função, ok?
Se a gente pedir o objeto vai fornecer os elementos selecionados pela amostragem sistemática. No meu caso aqui ele selecionou 2, 5, 8, 11 e 14, tá? É um objeto idêntico ao outro da aleatória simples, só que aqui, como vocês observam, ele saltou de 3 em 3 para seleção, certo? Para indexarmos nossa amostra, da mesma forma que a gente viu para a aleatória simples, a gente também obtém dessa forma, tá? Se eu pedir aqui a minha amostra, a gente vai ter, tá? A minha amostra obtida por amostragem sistemática, né? Tá, ok? Aqui coincidiu de não ter nenhum elemento e nenhum outro extrato aqui na amostra, né? Então, isso aqui para efeitos da amostragem sistemática não vai ter problema, mas fica o alerta caso a gente pense numa amostragem estratificada, né? Tá? Mas, continuando então, o nosso contexto aqui é sistemática. Se a gente quer estimar também o total por meio dela, que você vai ter também igual a amostragem aleatória simples, aqui é a estimativa do total, tá? A estimativa do seu desvio padrão, a estimativa do seu coeficiente de variação e aqui também a estimativa do seu DEF, ok? Próximo plano amostral é o plano de amostragem de Bernoulli, tá? Ele vai considerar também o mesmo cadastro anterior. É um plano bem simples de ser implementado, porque você vai fazer ensaios de Bernoulli individualmente em cada um dos elementos para cada um dos elementos do cadastro, certo? Você pode imaginar que a entrada dos elementos é dada também por meio de uma função indicadora de inclusão, né? E essa função indicadora sendo uma variável do tipo Bernoulli, essa variável do tipo Bernoulli vai ter exatamente a probabilidade, o parâmetro dessa distribuição vai ser exatamente o π, né? Que é um valor constante. Então funciona também, é bem parecido com a amostragem aleatória simples, só que nesse plano aqui amostral, o nosso tamanho de amostra ele não é fixo, né? É um tamanho desconhecido até que se execute todos os ensaios de Bernoulli para cada um dos elementos, ou seja, a amostra aqui vai ser uma variável aleatória. Como a gente está vendo aqui, as probabilidades de inclusão vão ser iguais a π, vão ser para todo mundo, valor igual para todo mundo, e as probabilidades de inclusão de segunda ordem vão ser também π ao quadrado para todo K diferente de L, tá? Esses autores aqui em 92 estabelecem a implementação do plano de Bernoulli, eles mostram por meio de um esquema de seleção sequencial como é que faz a implementação do plano. E no R o que é feito é algo desse tipo aqui, a gente gera realizações independentes de uma distribuição uniforme 0,1. Se o valor dessa realização for menor que o π, o elemento entra na amostra, caso contrário, o elemento não é selecionado. Então se a gente for no R, para implementar o plano de Bernoulli, vou fixar aqui um valor dessa constante igual a 0,4, um exemplo simples, tá? Para fazer a seleção dos elementos do cadastro, a função vai ser essa, sum, igual a função não, perdão, o objeto sum vai armazenar essa função, o resultado dessa função, s.be, como primeiro argumento o n grande e segundo argumento o prob, né? A amostra selecionada é indexada da mesma forma, tá? Se você pedir aqui primeiro o sum, você vai ver que os elementos foram selecionados parecido com a aleatória simples, só que aqui o tamanho da amostra até ficou um pouquinho maior, né? Porque, como eu falei, o tamanho da amostra não é fixo, tá? E se pedirmos também o objeto amostra, você vai ter também da mesma forma a amostra obtida por meio dos ensaios aí de Bernoulli, por meio desse plano amostral, certo? Para estimar, também a gente vai ter uma função, a função vai ser essa, e.be, amostra y como objeto de entrada, né? Ou seja, as informações da variável resposta na amostra e o valor prob aqui também, certo? Como resultados a gente vai ter então, novamente aqui a estimativa para o total, a estimativa do seu desvio padrão, a estimativa do seu coeficiente de variação e a estimativa do seu DEF, né? Aqui o DEF mostra que comparativamente à aleatória simples, esse plano Bernoulli tem que ser levado em consideração, né? E se ele for levado em consideração, você tem que atentar para ver se de repente ele não fica pior do que um plano de amostragem aleatória simples, tá? Como o tamanho da amostra era desconhecido, aqui ele consegue gerar, nesse caso, informações para estimar o N populacional, né? Esse 15 aqui é a estimativa do N populacional que ele calculou, tá? A gente tem aqui a estimativa do desvio padrão, a estimativa do coeficiente de variação dessa estimativa, tá certo? E aí você tem os resultados para o plano de Bernoulli, certo? No que diz respeito ao plano de amostragem proporcional ao tamanho, certo? Esse tipo de plano amostral, ele é utilizado em que a gente tem
evidência no cadastro de que uma variável ou algumas variáveis auxiliares elas têm grande variação em relação à informação que foi mensurada, né? No caso aqui, por exemplo, o poste da informação, né? Você pode ter lá uma medida de tamanho que varia bastante entre cada um dos elementos no cadastro, no que diz respeito a essa variável, e de repente você quer levar essa informação na seleção das unidades amostrais, tá? Esses autores, mesmo os autores anteriores, apresentam também exemplos para essa situação. E nesse caso, nesse plano amostral que a gente chama de PPS Sampling, ele vai ser muito útil para planos que consideram a potencial utilidade dessas variáveis auxiliares, certo? No nosso caso, a variável x que a gente tem no nosso banquinho vai ser usada para essa finalidade aqui, ó. Você tem que a probabilidade de inclusão de cada elemento é dada pelo tamanho da amostra multiplicado exatamente pelo porte da informação do késimo elemento, né? E a partir disso a gente vai estar selecionando elementos com essa probabilidade proporcional ao porte da variável auxiliar, da variável x utilizada, certo? No nosso caso, a gente ainda nesse plano, a gente pode ter a situação em que esses valores aqui acabem dando maiores que 1, dependendo do tamanho da amostra, tá? Ok? É possível que isso ocorra para alguns cenários, certo? Aí o que é que acontece? Esses autores aqui, os mesmos autores anteriores, na página 90 da referência deles, eles utilizam uma metodologia para corrigir esse problema e também garantir que a variância do estimador também seja a menor possível, tá certo? Então, o procedimento que eles utilizam é o seguinte: o primeiro passo, defina A como sendo o conjunto em que existem elementos em que o píndice cada um, ou seja, em que essa condição aqui é satisfeita. Note que aqui o X a gente tem essa informação para todo o cadastro, eu esqueci de mencionar anteriormente. Mas se você notar, a informação de X é conhecida para todo o cadastro. E aí nas situações em que isso ocorre, a gente registra, a gente conta na verdade esses elementos desse conjunto A. E aí para esses elementos a gente faz píndice K igual a 1, ou seja, a entrada desses elementos é certa, né? E para os demais em que não aconteceu isso, a gente corrige a probabilidade de inclusão, certo? No nosso caso, a gente vai ver o pacote Sampling Book, que é o que contém essa função pps.sampling, para selecionar uma amostra aleatória, certo? No caso desse curso, a gente vai utilizar o algoritmo na função, o algoritmo proposto por Mizuno aí, em 1951. Para quem tiver um banco de dados muito grande, para N maior que 500, esse método funciona bem. Tudo bem, nosso banco é pequeno, mas eu estou usando já um método que funciona muito bem para bancos grandes, certo? Então vou ver no R como é que isso funciona, tá? No caso do R, para calcular esse plano, a gente vai ter que primeiro obter essas probabilidades de inclusão de primeira ordem, tá? Então, algumas funções que as calculam são essas, ó. Essa primeira função centerp, com esses objetos de entrada, a minha variável x aí, tá certo? E é o tamanho da amostra, é uma possibilidade. Esse centerp é do pacote centersampling. Tem essa função pikpps, que é do pacote pps, salvo engano de minha parte, se eu estiver errado me corrijam depois, né? Tem esse outra função inclusion probability, xn, que também vai fazer a mesmíssima coisa das outras, certo? E aí eu vou utilizar 3 bancos de dados com cada uma, tá? Porque na função precisaremos informar essas probabilidades de inclusão, certo? Então 3 bancos de dados eu vou estimar usando cada uma dessas para vocês verem as diferenças entre cada um. No caso da seleção da amostra, eu vou selecionar 3 amostras, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. A primeira amostra que eu vou selecionar vai ser por meio dessa função. Essa função PPS solta vários resultados, mas eu só vou pedir em particular aqui a amostra que foi selecionada por ela, tá? Estou utilizando aqui, ó, o Pi1 como sendo a primeira seleção. Na segunda seleção, se vocês observarem, eu também vou estar fazendo a mesma coisa, só que agora utilizando a segunda probabilidade que eu criei. E a terceira função, para vocês observarem, eu vou estar também fazendo a mesma coisa, só que utilizando a probabilidade também, essa probabilidade aqui que eu criei, certo? Se a gente vê, ó, SAM1, a primeira amostra, SAM2, SAM3. Ele fez a mesmíssima coisa, 3 amostras obtidas de forma distinta por meio das probabilidades que eu atribuí para cada elemento, para cada uma daquelas funções também que eu criei, certo? Vou pegar aqui 3 amostras, ó, as mesmas 3 amostras que a gente trabalhou. Se você digitar a amostra 1, você tem a primeira. Se você digitar a amostra 2, você tem a segunda. Se você digitar a amostra 3, você tem a terceira amostra calculada utilizando cada uma desses pesos amostrais, dessas probabilidades de inclusão de primeira ordem que eu criei, usando cada uma daquelas funções, certo? Para estimar, a gente vai utilizar essa função aqui, tá certo?
cuja primeira entrada é justamente os valores da variável resposta na amostra, e o segundo valor vai ser exatamente as probabilidades de inclusão de primeira ordem que a gente criou por meio daquela primeira funçãozinha lá, tá? Ou se você quiser usar outra, você pode usar outra probabilidade, usando a outra função, você vai ter exatamente também possibilidade de estimar da mesma forma. E utilizando a terceira, você também vai estimar da mesma forma, tá ok? Não existem grandes diferenças aqui de tamanho das amostras, tá? Tá ok? Não fiz também um estudo comparativo para dizer qual dessas três funções aqui, né, que geraram essas probabilidades é a melhor, tá? Um estudozinho de simulação talvez possa ser bem sugestivo para esse caso, tá ok? Como a gente tem na forma da variância, da estimativa da variância, a gente precisa das probabilidades de inclusão de segunda ordem. Essa função aí calcula aproximações para essas probabilidades de inclusão de segunda ordem, a gente precisa delas para estimar a variância. Então calculei aí aproximações, e os objetos de entrada são exatamente as probabilidades de inclusão de primeira ordem, tá? Que a gente precisa. E aí, para estimar a variância, você pode ter exatamente aqui, ó, as estimativas geradas por meio dessa função ve.ht.total, tá? Que é uma função bem interessante, e os argumentos de entrada são exatamente a variável resposta na amostra, o vetor de probabilidade de inclusão de primeira ordem e o vetor de probabilidade de inclusão de segunda ordem, ok? Bom, no contexto de amostragem estratificada, falar um pouquinho agora de amostragem estratificada, a gente vai ter que esse método consiste na divisão da população em grupos ou subpopulações. Essa divisão é baseada em uma variável qualitativa, ou seja, os grupos são níveis dessa variável, né? Cada nível da variável é um extrato, e o procedimento da divisão da população em grupos é chamado de estratificação, tá? Vale a pena frisar que a estratificação é realizada no cadastro, ou seja, na etapa antes da seleção da amostra, e que qualquer coisa que você pense em fazer com extratos após a amostra, ou seja, identificou alguma coisa referente a extrato na amostra, você não tem estratificação, você vai ter uma pós-estratificação, tá? Então, fica esse o recado. A estratificação precisa ser realizada no cadastro inicialmente, antes do processo de seleção, tá? Algumas justificativas aqui, tá certo, para consideração da estratificação. Tá? A gente vai ter melhoria de estimativas, produção de estimativas para a população e extratos e questões administrativas. Aqui na nossa apresentação vamos estar focado em apresentar estimações de totais para solução de problema, soluções de problema nesse item 1. Tá? Descrição do plano de amostragem estratificada, rapidamente. A gente sabe que a população-alvo é particionada em H extratos, cada um de tamanho N1, N2 até NH, onde H é o total de extratos. Essa população que a gente conhece da forma convencional, a gente vai ter o conjunto dividido dessa forma, né, definido dessa forma, como sendo a união de todos os UH, né, para todos os extratos do primeiro ao último, e o tamanho total da população é dado pelo somatório dos NHs para cada extrato, certo? A ideia da estratificação estabelece que um processo de aleatorização é empregado dentro de cada extrato, né, independentemente, para gerar uma amostra de tamanho SH também em cada extrato. E aí a amostra final é constituída pela união de todas as amostras para todos os extratos. Aqui a gente tem uma estrutura geral, né? A gente tem uma estrutura para os dados da variável resposta para cada extrato, a estrutura de totais, médias e variâncias que podem ser obtidas, tá certo? A estrutura da variável resposta está bem definida aqui, o que é que você tem num contexto de estratificação, certo? Para a estimação de totais, se você notar, um parâmetro de interesse pode ser dado dessa forma, né? Ou seja, considerando os extratos, um total é dado pela soma dos totais de cada um dos extratos. Como a gente observa aqui, né? Cada somatório desse está indexado exatamente pelo extrato de interesse. E aí a forma final do total, na sua forma paramétrica, é dada aqui pela somatória de cada um dos totais dos extratos. Sobre a amostra estratificada, o estimador HT vai assumir essa forma, onde em cada extrato a gente vai ter uma estimação usando o princípio, né, de atribuir a probabilidade de inclusão para cada elemento do extrato, né? A gente pega a observação daquele elemento naquele extrato e pondera pela chance de entrada naquele extrato. E aí a variância desse estimador do total é dado pelo somatório da variância sob o plano amostral. Esse Pzinho H aqui está dizendo que é sob a perspectiva do plano amostral de interesse no extrato H. A gente vai ter que a variância total desse estimador é a soma das variâncias de cada uma dos extratos, de cada um dos totais estimados dos extratos, certo?
é um estimador centrado, porque para cada extrato, o estimador de cada extrato também vai ser centrado, então, consequentemente, o estimador do total, no contexto de estratificação, também vai ser centrado. Sob um plano de amostragem aleatória simples, que é o que a gente vai utilizar aqui no minicurso, a forma do estimador do total é dada dessa forma, e a variância desse estimador também é dado dessa forma aqui, tá ok? Tá certo? Então aqui esse S2YUH significa que é uma variância da variável para a população do extrato H. Se a gente quiser estimar, basta substituir essa quantidade populacional pela sua respectiva amostral e somar na amostra. Certo? Opa, só um minutinho. Desculpem, só voltar um pouco. Vamos ver no R como é que isso funciona. Tá? Então vamos carregar aqui ó, algumas informações para estimação. Vou primeiro carregar as informações do extrato, tá? Dos tamanhos dos extratos. Né? Essa informação vai gerar aqui exatamente os tamanhos dos extratos. Ó. Tá aqui as informações. O primeiro extrato tem 4, a nossa variável este, né? O segundo tem 7 e o terceiro tem 4. Vou supor aqui que um tamanho de amostra para os extratos vai ser esse. 2 no primeiro, 2 no segundo e 1 no terceiro, para se manter o tamanho 5 de amostra que a gente tinha antes. E aí vamos fazer a seleção dos elementos. Na função, no objeto sum, eu vou armazenar o resultado dessa função, que é uma função s.sti, que vai ser exatamente a gente implementar a aleatória simples dentro de cada extrato. Como primeiro argumento de entrada a gente coloca a variável est, que é a variável de extrato, e no segundo argumento, tamanho dos extratos, e no terceiro argumento, o vetor que tem o tamanho da amostra para cada extrato, certo? Se a gente pegar o objeto sum, está aqui, óbvio que a gente não está vendo os extratos, mas se a gente indexar pela amostra, vai ficar claro o que a gente acabou de fazer, certo? Ou seja, 2 elementos do extrato 1, 2 elementos do extrato 2 e 1 elemento do extrato 3. Para estimar e obter a variância, a função vai ser essa. A função aqui vai ser essa função ESTY, tá? Como eu falei. Como resultado, ele fornece aqui duas matrizes, sendo a terceira matriz a nossa matriz de interesse, tá? Aqui aconteceu um errinho, tá? Esse errinho aqui já era um errinho previsto, porque, como eu falei, só entrou uma informação no terceiro extrato. Então, como só entrou uma informação no terceiro extrato, a gente não tem como obter as estimativas, né, referentes a esse extrato. Né? Então, é óbvio que aconteceria esse errinho aqui. Tá? Mas se você admite tamanhos de amostra maiores nos extratos, você com certeza vai ter essa informação. Você vai conseguir enxergar as estimativas por extrato e estimativas para as informações totais aqui, tá certo? Para o valor da população inteira, né? Ou seja, considerando estimativa geral e estimativas por extrato, tá ok? Bom, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Essas foram algumas referências utilizadas nessa apresentação. Né? Algumas referências aí que motivaram a gente a pesquisar um pouco sobre isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só sempre me contactar. O meu e-mail eu posso deixar aqui no final da apresentação, depois, tá certo? Não coloquei aqui na apresentação, mas meu e-mail é emilio, com H, tudo minúsculo, @de de dado, de escola, .ufpb.br. Então, agradeço novamente a todos e abro agora espaço para as perguntas. Novamente agradeço ao Luiz Benites pelo convite e pela oportunidade e espero ter contribuído para esse grupo ser ainda mais divulgado e promovido entre os estatísticos. Agradeço a todos, obrigado e boa tarde.